próximo palestrante, que ele vai falar de anatomopatologia de vias urinárias. Quero chamar ao palco aqui o professor Paulo Leite Júnior. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Ô, parceiro. Tamo junto. Se eu acertar aqui, esse... Ai, para de mexer. A altura não ajuda. Vamos lá. Cansa O alto. pessoal tá voltando aos poucos aí, mas a palestra tem que continuar, então não dá para esperar todo mundo voltar, né? Quando começarem a ouvir a gente falar, o pessoal vai voltando aos poucos, tá? Desde já agradeço a todos os presentes, tá? Então aí tem vários que foram meus alunos, alguns são os alunos ainda, né? Estou vendo alunos de mais de um colégio aí. Graças a Deus a gente tem essa liberdade de dar aula em mais de um colégio, mas tem uma galera aí que já passou pela nossa sala de aula, tá? Não só alunos da radiologia, tem alunos da enfermagem aqui que estão tendo aula comigo também. E, mais uma vez, agradeço a todos os presentes aí, tá bom? Eu separei uma parte para vocês, que é uma parte que, no meu parecer, e no dos profissionais, creio que também, sobre vias urinárias, a anatopatologia das vias urinárias. Eu acho que é uma das partes principais do profissional da radiologia. Quem trabalha, ou trabalhou, ou vai trabalhar em um hospital na área da radiologia e da imagem, com certeza vai ter muito contato com patologias e, para isso, precisa conhecer a anatomia das vias urinárias. Aliás, é o que eu falo para os meus alunos na sala de aula. Precisa saber a anatomia. O técnico em radiologia, o profissional da radiologia, ele precisa saber a anatomia na ponta da língua. Não adianta aprender um pouquinho. Sistema esquelético, vai ter que aprender o resto da vida. Sistema urinário, digestivo, tem que aprender o resto da vida. Vocês vão estudar pro resto da vida, tá? Então quem gosta de estudar está no lugar certo. Quem não gosta vai ter que estudar um pouquinho, porque senão fica difícil exercer a profissão sem estudo, não é, presidente? Com certeza, né? Tem que... Oi? Que bom! Espero que tenha alguma coisa diferente para passar para a senhora, né? Eu acho difícil, mas vamos lá, né? Então, anatopatologia das vias urinárias. O que mais chega, ou que chega com maior frequência para nós numa sala de raio-x ou numa sala de tomografia, é o que? Cálculos renais. Embora a parte de patologia das vias urinárias são extensas, tá? São um grande número que muitas vezes, nossa, existe isso, anomalias que muitas vezes nós nem sabemos que existe, mas se você for estudar, você vai ter a ciência que existe muita coisa ainda a ser aprendido. Para falar do sistema urinário, nós precisamos saber um pouco da urologia. Vou tentar ser breve, porque é o que eu falei para o Paulo Henrique, acho que ele deu uma saidinha. Quando ele pediu para eu passar essa parte para vocês, eu falei, mas quanto tempo eu tenho? Ele falou, uns 30, 40 minutos. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu posso falar em 30 minutos e eu posso falar em 4 horas. Né? Porque o pessoal que está na área aí sabe, se começar a falar de vias urinárias, vamos se estende, né? Mas eu vou tentar ser um pouquinho breve. Vias urinárias faz parte do nosso sistema de eliminação da parte excretora. Assim como outros sistemas, a via urinária faz parte dessa excreção. Então, o nosso alimento nós transformamos em proteína e a excreção precisa ser eliminado. Precisa por quê? Porque não pode ficar. Aquilo já não faz mais parte do nosso organismo e parte dessa eliminação é feita através do sistema urinário, que nós sabemos, 2 rins, ureter, 2 ureteres, bexiga e uretra, né? Aqui eu separei para vocês uma foto, tá? Do sistema urinário, né? Lembrando que o sangue chega nos rins através das artérias renais e faz todo o processo e volta para o organismo, para a veia cava, no caso, através das veias renais, tá?
Eu vou comentar um pouquinho com vocês também sobre a diferença entre a uretra masculina e a feminina. Como os estudantes, os profissionais já sabem, a uretra masculina ela é bem mais alongada do que a feminina, né? A feminina é mais curta, a masculina é um pouco mais alongada, tá? Os rins, pessoal, fica mais ou menos nessa posição. Nós temos a mania, né, de falar, o rim fica mais ou menos aqui. É mais ou menos aqui, porém, na parte posterior, tá? Então, as meninas que querem tirar as flutuantes ali para ficar com a cinturinha mais fina, cuidado, tá? Ninguém faça isso, porque, ajuda a proteger os rins. Os arcos costais flutuantes, eles ajudam na proteção dos rins. Então, melhor ficar com a cinturinha não tão fina, mas mantenha flutuante aí, tá bom? Aqui é mais uma foto do rim para vocês entenderem, tá? Como o sangue chega? Ele chega nos rins, como eu já disse, através das artérias renais, vai para os néfrons, onde faz todo o processo de separação, secreção, que a gente fala, né? Sistema secretor. E aí sim, pirâmides, cálices maiores, menores, até sair através da pelve pelo ureter. Tá? Ali eu tenho uma imagem de um rim, tá? E aí é um rim aberto, que eu acabei colocando mais ou menos o que nós falamos ali, que é os cálices menores, os maiores e as pirâmides renais também, tá? O que eu tinha falado para vocês anteriormente, pessoal, sobre a uretra masculina e a feminina. Lembrando que a uretra masculina, tanto a masculina quanto a feminina, ela é desde a bexiga, tá? Não no caso do homem, imagina-se leigamente que ela é só a extensão do pênis. Não, ela é toda a extensão desde a bexiga. Uma outra observação, o homem, a uretra masculina, ela serve como eliminação do esperma também. A mulher é apenas a urina, né? Tem esse fato a ser observado, tá? Então a urina chega nos rins através dos orifícios ureterais, que são 2 ureter que nós temos, né? Alguém aqui já teve problema renal? Vanessa não conta, Renata também? Bastante, que horror! Né? Oi? Crônico, não? Socialmente? Cristais, né? Quem já teve problema renal, ou o pessoal que trabalha na radiologia há um bom tempo aí, sabe que é sofrido, né? Sofre bastante, é bastante incômodo, né? Mas pode ser, nem sempre é cálculo, pode ser uma infecção, tá? Então é isso que nós ajudamos o médico a desvendar esse mistério, tá? Cálculo renal, conheço os sintomas. O primeiro sintoma acho que é dor, né? Muita. Eu acho que é o primeiro sintoma. Muita Pessoal, dor. muitas vezes fala, toma água. Tem gente, mesmo tomando água, o organismo humano, ele é diferente. O meu, do seu, do dela, é diferente. Ele tem uma predisposição maior ou menor para ter cálculo renal. Tá? Então, isso vai variar. Irão ter pessoas que mesmo tomando água frequentemente, vão apresentar cálculo renal. Tá? E tem outros que têm uma menor predisposição para apresentar esse sintoma. Então, na dúvida, vamos beber bastante água, tá? Muita água. Quanto mais água vocês ingerirem, maior vai ser a chance de vocês não ter esse sintoma tão incômodo que no caso é o cálculo renal. Quanto mais água passar pelo rim, mais limpo ele vai ficar. Quanto mais limpo ele ficar, maior serão as chances de você se livrar de uma vez por todas do cálculo renal, tá? E ele pode parar em vários pontos do seu rim, tá? E quando o rim identifica aquele problema, ele identifica que é algo que não pertence a ele. E o que não pertence a nós queremos eliminar. E é isso que o rim tenta fazer no momento em que você tem a cólica renal. Ele está só tentando se livrar do cálculo, ou seja, da pedrinha que está incomodando. Tá? E, depende, igual a Karina, né? Porque tem um problema, chamar Karine de Karina, ou vice-versa, dá um problema. O povo não gosta, é Karina.
com a... Não se incomoda? Tá bom. Então, como ela disse, são cristais. Os cristais também incomodam. Porém, os cristais, dependendo da medicação, do processo, se você ingere ou não ingere bastante água, você consegue eliminar ele naturalmente. Tá? Quando os cálculos são um pouco maiores, esse processo fica difícil. Já não consegue eliminar ele de maneira natural. E aí sim precisa de muitas vezes um processo cirúrgico ou algo mais específico. Tá? Quando o cálculo para no ureter, por exemplo, ele impede a passagem da urina pelo ureter, ou seja, daquela excreção que precisaria ser eliminada, ela acaba acumulando naquele lugar. Pode tanto gerar uma infecção, como também algo que nós chamamos de hidronefrose, que é uma dilatação da região. Tá? Aí tem alguns cálculos que eu separei para vocês, tá vendo? O que eu falei sobre a hidronefrose é uma dilatação na saída da pelve, tá? Então, quando o pessoal que trabalha com tomografia vai fazer um exame e vê a pelve ali, o início do ureter dilatado, mesmo que você ainda não conseguiu identificar o cálculo renal, provavelmente terá um cálculo renal em algum ponto do ureter do paciente, tá? HD de vias urinárias. Quem trabalha ou trabalhou em hospital sabe que quando chega um paciente com HD de vias urinárias, você faz, no caso, tomografia ou seja uma urografia escritura, você vai trabalhar de maneira diferente, ou seja, você já vai realizar a tomografia com o intuito, provavelmente haverá um cálculo renal em algum ponto ali. Mas o que é HD? Hipótese diagnóstica, tá? E como que o médico chegou a essa conclusão que teria uma hipótese diagnóstica para vias urinárias? Um dos sinais é o teste de Giordano, que é quando ele dá aquelas batidinhas na parte posterior do tronco para identificar se houver cálculo renal, com certeza a dor será um pouco maior, né? Outras coisas que é bom, não que nós, técnicos de radiologia, precisamos saber totalmente ler um hemograma ou um exame de urina, mas saber o básico, qual leucócitos, neutrófilos, se estiver alterado, é sinal que tem infecção, tá? Por quê? Glóbulos brancos, se estiverem alterados, com certeza vai ter infecção naquele local, tá? Então isso vale tanto para uma infecção urinária ou infecção no sangue também, tá? Então isso é importante. Creatinina, se a creatinina estiver muito alta, é sinal que o rim não está trabalhando direito, certo, professor? Certo, Calazan? Sobre exames, o primeiro exame que normalmente chega para, no caso, um cálculo renal ou uma suspeita de cálculo renal, seria um raio-x. Faz um raio-x. Mas às vezes, nem sempre você consegue identificar no raio-x, sem contraste, sem nada, o cálculo renal. Às vezes você consegue, dependendo do ponto e tal, tem um cálculo aqui. Mas nem sempre isso é possível. Muitas vezes precisa-se de algo mais específico. Às vezes ele passou por outro setor do hospital e o paciente veio também com ultrassom. O ultrassom também é importante para isso. Dá para identificar os cálculos renais pelo ultrassom. Mas às vezes o ultrassom também não dá. Tem aquele outro, o último exame maior ali, pessoal. Estou sentindo falta da setinha, mas vocês conseguem identificar, né? O maior ali, ele é um exame que chama urografia excretora. Ele pega toda a excreção do sistema urinário. E é um exame também que eu consigo avaliar a anatomia e patologia das vias urinárias. Descobri que tem um negocinho de apontar aqui, pessoal. Obrigado. Então, urografia excretora, tá? Ele também consegue identificar. Mas muitas vezes a gente não tá fácil de ver. E o que nós precisamos muitas vezes? Uma tomografia computadorizada. Aí não tem jeito. Se tiver um cálculo, a gente acha ele, tá bom? Então, às vezes, na primeira imagem ali, opa, aí ó, tá vendo?
Opa, agora ele gostou de brincar. Voltou. Se tiver um cálculo, tá vendo? Vai ensinar essas coisas porque não sabe mexer. Ó, na primeira imagem lá, tem um cálculo no rim. Tá fácil de identificar. Mesmo quem não está acostumado a ter acesso a uma tomografia computadorizada diariamente, eu acho que vem a pedrinha branca lá, um pontinho branco ali entre os arcos costais e a coluna no formato do rim. O rim é um dos órgãos que é mais fácil de identificar numa tomografia computadorizada. O fígado, o rim, o baço logo ali do lado do rim esquerdo é fácil para localizar, lógico. O pâncreas, para quem não está acostumado no dia a dia, o estômago, às vezes você tem um pouco de dificuldade de onde começa o estômago e onde está o intestino delgado, por exemplo. Já não é tão fácil, mas o rim é fácil de identificar. E às vezes aparece o cálculo renal, é fácil, mas muitas vezes você não consegue. E para isso eu preciso do auxílio do quê? Contraste venoso, tá? Contraste por via endovenosa. Por quê? Porque ele vai fazer todo o processo do rim, ele vai contrastar o rim e quando houver o momento da excreção, o que vai acontecer? O contraste vai chegar e vai ser interrompido. Por quê? Porque tem um cálculo renal interrompendo a passagem e aí fica mais fácil de identificar esse processo. Aqui eu separei uma toma em 3D para vocês que fica... Gente, palestra de radiologia, tá? Professor Paulo Júnior agora na saída do rim fazendo a palestra aqui, pode ver que tem um pontinho falando um pouco mais sobre detalhado ali, que seria um cálculo renal na saída do rim. Então, a toma em 3D, ela consegue fazer com que você consiga identificar. 3D por quê, pessoal? Quem não teve tomografia, geralmente se aprende no começo do curso. Beijo, Dani. Mas só relembrando um pouco, existe imagem bidimensional e tridimensional. Bidimensional quando você tem sobreposição. O raio-x, a costela com a escápula, por exemplo, sobrepõe. Então nós temos uma imagem bidimensional. A tomografia, como ela gira em volta da mesa, é uma imagem tridimensional. Por quê? Porque eu pego várias imagens e eu evito dessa maneira a sobreposição. Palestrando aqui na prefeitura de Sorocaba. Aí tem várias imagens, né? 3 axiais e uma coronal ali, onde nós podemos identificar o quê? Alguns detalhes. Na primeira imagem, é uma imagem muito bonita, foi uma imagem que eu fiz na época que eu trabalhava na Grande São Paulo, e detalhadamente você consegue ver a veia renal e a artéria renal saindo no rim e entrando na artéria aorta, bem no comecinho lá, tá? Na imagem de baixo, nós conseguimos identificar o quê? Que o rim direito, ele tem uma alteração, tá? Ele está um pouco mais, o tamanho dele está um pouco maior do que o esquerdo, então provavelmente há uma patologia ali também. O que eu vi no osso? Ah, professor, na imagem coronal, o paciente tomou contraste, ele fez uma composição de contraste venoso com contraste oral. Por quê? Porque eu consigo ver as alças intestinais contrastado na imagem ali, né? Tanto o cólon ascendente quanto o descendente do intestino grosso contrastado. Então não foi só acesso venoso. Esse paciente tomou também contraste oral. E na última, embora não tenha contraste, você consegue ver, identificar os dois rins, e no rim direito a saída está bem mais escura, ela está com uma tonalidade diferente. Então, provavelmente, embora o paciente não tenha tomado contraste, ele fez tipo contraste que nós chamamos de contraste natural, que é com água, né? Então, ele tomou bastante água, provavelmente a bexiga está cheia, e por isso eu consigo ver a saída do ureter dilatado. Então, possivelmente, haverá um cálculo renal um pouco para baixo, tá? Ali tem uma imagem onde eu identifico o cálculo renal já no ureter distal, quase chegando na bexiga. E, finalmente, as imagens 3D que eu havia falado. Olha como fica bonito. Você consegue identificar o cálculo renal de maneira diferente, o que fica mais difícil no raio-x ou até mesmo numa orografia escritora. Muitas vezes nós encontramos essa dificuldade. Aí eu separei várias imagens em 3D para vocês, tá? Nessa imagem eu até fiz um PowerPoint
eu consegui fazer o ureter descendo até a bexiga e o outro ele interrompeu logo na saída. Por quê? Porque o cálculo renal está impedindo que o contraste chegue até o rim naquela região. Ele está passando maior dificuldade. Ele não está encontrando passagem para ele passar, né? Pessoal, existem algumas coisas na tomografia que eu costumo passar seja para os estagiários ou para os alunos, que a tomografia é difícil você identificar uma imagem, ou seja, você trabalha com uma sequência de imagens, a imagem antes e a imagem depois. Por uma imagem é difícil, mas eu tentei colocar aqui algumas imagens que, tipo assim, a imagem única falaria por si só, tá? Igual na imagem coronal, né? Aqui embaixo, ó. Eu ainda não me acostumei com ele só não, mas tudo bem, vamos continuar. Na chegada da bexiga do lado esquerdo você vê um pontinho branco. Pode ser um cálculo renal, mas também poderia ser um flebolito, que é o que? Uma calcificação de vasos que geralmente pode acontecer na região da pelve, tá? Só que quando eu confronto com a outra imagem axial, você consegue ver a marquinha do ureter chegando do lado esquerdo e um pontinho branco. Então provavelmente tem um cálculo renal do lado esquerdo. Já na outra imagem de baixo aqui, a pequenininha coronal ali, não tem dúvida, né? Tem um cálculo renal enorme na saída da pelve lá. Pessoal, CID. Você pode ler algum CID. O que é CID? Código Internacional de Doenças. Então, quando chega um paciente com algum desses CID, ou seja, N21.1, N21.9, que identifica cálculos renais. É importante para quem trabalha no hospital, quando chega, não olhe somente a ficha do paciente. Toda gente, a informação tá tremendo, mas que o é o pessoal que está sentado lá, seja que mexe com a cadeira, ou o que for, é importante. Treme. Uma anamnese bem feita é importante para que este paciente tenha o melhor tratamento possível e para que o exame dele seja feito de maneira mais correta possível. Para de mexer a perna, tá tremendo a imagem. Como tratar o cálculo renal? Estou falando tanto de cálculo renal, mas como tratar isso? Existem a maneira natural, que é ingerir bastante líquido. Quanto maior quantidade de líquido você tomar, maiores serão as chances de você evitar um problema mais sério. Mas a medicação, se for necessário, tá? Litotripsia por ondas de choque, remoção endoscópica, laparoscopia pélvica, ou até mesmo, dependendo do tamanho do cálculo, a cirurgia por incisão, tá? Tradicional. Litotripsia por ondas de choque, é a famosa, vou fazer uma cirurgia para quebrar a pedra, né? Porque às vezes os médicos passam dessa maneira para que fica mais fácil para o paciente entender. Remoção endoscópica, o aparelho entra através da uretra, vai até o ponto onde se encontra o cálculo renal e tenta fraturar essa pedra, ou esse cálculo, tá? Assim que ele fratura, ele recolhe ele, né? Ou coloca algo que eu vou passar uma imagem para vocês, que chama duplo J, que ele facilita o escoamento desse resquício de cálculo que possa ser ficado, tá? Laparoscopia pélvica também, que é bastante, não tem muito agressão física, é praticamente mínima em relação à incisão, né? E quando não tem jeito, tem que abrir. Mas isso daí, hoje em dia, com tudo que nós temos, com todas as possibilidades que nós temos, é uma coisa que nós costumamos evitar o máximo possível também, tá? O catéter duplo J, que eu havia comentado com vocês, tá? Tem um pessoalzinho aí que eu sei que já usou. Né, Vanessa? Duplo J, não? Também. Então um pessoalzinho aí que já usou. Aqui, pessoal, eu tenho um raio-x com duplo J do paciente, tá? E aqui eu tenho uma tomografia computadorizada. Como que é? Como a imagem mostrou aqui, é tipo como se fosse um caninho, tá? Que fica pela periquita. Que é colocado, que liga a bexiga ao rim. E ele facilita o escoamento de alguns resquícios de cálculo que tem ficado após a cirurgia também, tá? Aí, um 3D bem bonito com duplo J. Tá? E algumas patologias que eu separei para vocês. Estenose de Jupe é uma estenose na junção uretro-PL, ou seja, na saída houve uma estenose por algum motivo. Isso
são algumas coisas que vocês vão encontrar no dia a dia de vocês, como profissionais da radiologia, pessoal que for trabalhar em tomografia. Eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonado por tomografia. Eu comecei na tomografia. Muitos dos profissionais começam no raio-x, depois eles vão para a tomografia. Eu fiz o caminho inverso. Eu comecei na tomografia e depois que eu acabei indo para o raio-x, tá? Mas a estenose de Jupe. Outra coisa, rim ectópico. O rim, normalmente, eles estão mais ou menos na mesma direção. Claro que o direito um pouquinho para baixo, por causa do tamanho do fígado, mas mais ou menos na mesma direção os dois. Às vezes acontece rim ectópico, é quando o rim, o direito ou o esquerdo está muito abaixo do seu companheiro, né, do seu par, do seu gêmeo. Às vezes até os dois rins do mesmo lado, tá? Tem alguma, aqui ó, tem uma imagem com o paciente com dois rins do mesmo lado do abdômen, tá? Mais uma imagem de rim ectópico, tá? Rim ferradura. O que acontece ao rim ferradura? Ou o paciente, ou durante a gestação, né? Em algum ponto, nas primeiras semanas de gestação, o feto é muito pequenininho, então está muito próximo. E por algum problema, alguma alteração, pode acontecer dos rins saírem unidos. Como eles têm um formato como se fosse um feijãozinho, quando eles se unem, eles formam como se fosse uma ferradura, tá? Por isso que nós chamamos de rim ferradura. Outra coisa que eu falei, lembra no início que eu mencionei que normalmente nós tínhamos 2 ureter? Então, tem pessoas que têm 2 pares de ureter, tá? Então tem 2 de cada lado, ou como mostra a imagem desse lado, apenas 1 e 2 do outro lado, tá? Aqui tem mais uma imagem com 2 ureter de cada lado, tá? 2 pares de ureteres, tá? Aqui no raio-x também uma imagem. Pessoal, outra coisa que afeta bastante a população são cistos renais. Não é uma coisa muito preocupante, mas é uma coisa que precisa ser observada, precisa ser acompanhada. Então tem pessoas que vivem anos com cisto renal, fazendo um exame esporadicamente, de acordo com a orientação do médico, não vai ter problema. Porém, o problema começa a se tornar um pouco mais grave quando começam a aumentar esses cistos, tá? 1, 2, 3, até que pode virar um rim policístico, que provavelmente nesse momento ele vai comprometer a saúde do rim, ou seja, o funcionamento do rim vai ser comprometido, tá? Cisto, como eu falei de cisto, a imagem ali em cima tem, a primeira tem um cisto renal e embaixo eu tenho uma tomografia axial com um rim policístico, tá? Assim como o raio-x com um rim policístico também. Rim atrofiado, muitas vezes o rim ele entra em infarto, ou seja, ele para, tá? Seja por uma série de cálculos renais ou por outra patologia, ele pode parar de funcionar, ele não funciona mais, tá? Então, dessa maneira, ele acaba atrofiando. Tudo que não funciona no nosso organismo, ele acaba atrofiando. Então, nessa imagem vocês conseguem ver no rim esquerdo ali um tanto atrofiado, tá? Um lipoma, que é a diferença entre o cisto. O lipoma seria que um é mais adiposo, mais gorduroso, né? E o cisto é mais líquido, tá? Aqui eu já tenho algo mais complicado, que seria um adenoma, tá? Ou até mesmo mais complicado ainda, que seria um adenocarcinoma. Mas como que o médico identifica facilmente? Lógico, o diagnóstico só vai vir depois de uma sequência de exames. Mas na tomografia computadorizada, a primeira maneira como nós temos de abordar isso aí seria através da escala Roy, ou Hounsfield, como muitos falam, né? Que é quando você faz a marquinha, coloca, ele identifica se é tecido adiposo, se é uma massa ou se é líquido. Fica mais fácil para o médico, no caso o radiologista, já ter uma ideia. Provavelmente é um cisto, é um lipoma ou até mesmo um adenoma. Pessoal, toma cuidado, tá? Mesmo quem nunca teve sintomas, tome bastante cuidado. Por quê? Muitas pessoas não sabem que tem cálculo renal. Você vai saber quando tiver a primeira cólica, tá? Então, na dúvida, vão tomando bastante água, tá? E toma muito líquido. Quanto mais líquido, maior vai ser a chance de você nunca ter esse problema. Se tiver predisposição no seu organismo, então, aí tem que dobrar
a quantidade de líquido, porque provavelmente em algum momento, mesmo tomando bastante água, você pode ter problema renal. Pessoal, eu tentei abreviar o máximo possível, tá? Para não comprometer mais o horário. Está meio estourado o horário. Se alguém quiser alguma pergunta na saída, pode me parar. Tem o pessoal de outra escola aqui, que um dos poucos lugares que eu não dei aula ainda, né, William? Mas, quem não me conhece ainda, pode parar, tá? Meu nome é Paulo Júnior. Me procure aí, a gente vai te falando. Qualquer coisa, me segue no Instagram, os alunos já sabem, né? Eu sempre estou fazendo propaganda na classe, brincando, mas me procure no Instagram lá, que quem manda pergunta, algumas coisas lá, a gente está sempre trocando ideias sobre radiologia, porque o conhecimento é uma coisa que ninguém toma de você. Então, bora aprender, porque a vida segue. Depois não adianta reclamar, não estou conseguindo chance. Estudem, que a chance vai abrir a porta para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal, pela atenção. E até a próxima.